Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor da Fundação Dom Cabral e também diretor de clientes da Dito CRM. E esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia aqui é a gente debater os temas mais relevantes para o varejo, com o objetivo de trazer insights aplicáveis que vão otimizar a sua rotina e que vão ajudar a colocar o consumidor realmente no centro das estratégias. E para isso, a gente sempre traz aqui algumas pessoas para a nossa mesa, algumas pessoas que conseguem colaborar nesse desafio, grandes líderes que têm uma bagagem acumulada justamente para elevar o nível da nossa conversa. E eu tenho certeza que essa minha convidada aqui hoje, ela vai nos ensinar muito. Então eu queria dar as boas-vindas e, sem mais delongas, apresentar para vocês a Viviane de Castro, diretora comercial de canais físicos e digitais da Animale. Vivi, muito obrigado por ter aceito o convite. E se você puder se apresentar, por favor, para o nosso público. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui e sempre falar sobre cliente é um tema que, se deixar, a gente fica aqui 3 horas, né? Como o Pedro Ivo falou, eu sou a Vivi, sou diretora comercial na Animale, mais de 20 anos no varejo, passei por algumas marcas como C&A, L'Occitane, Vivara e há 1 ano e meio à frente aí da Animale, que é uma marca de moda feminina, protagonista no mercado premium brasileiro e cuido de todas as lojas. Hoje temos 60 lojas espalhadas pelo Brasil, todas próprias, então visitem as lojas, conheçam. 4 lojas onde nós pensamos um conceito totalmente novo, vou te contar, pautado em cliente. Tudo nasce a partir da persona e dentro do provador, que é para falar sobre experiência. Então, a Animale é uma marca que acredita muito na experiência do cliente. Que bacana. E é interessante que quando a gente começou a trabalhar com a Animale, lá em 2018, a gente conversava muito ali com o time de loja e uma coisa que me chamou muita atenção naquela época, Vivi, é que as vendedoras, elas já tinham muito essa cultura de relacionamento com o cliente, muitas delas eram inclusive madrinhas de casamento das clientes, né? Saía para tomar café, tinha essa relação. Então, vamos falar disso. Qual que é esse conceito das novas lojas numa marca que já tem, né, pelo que eu conheço, um DNA muito voltado para clientes, de forma geral? Quando eu cheguei na Animale, eu ouvi 2 palavras. Uma delas foi relacional. Somos uma marca relacional. E aí eu fui entender, só que o relacional da Animale vai muito além. É isso que você falou, assim, o relacionamento com o cliente vai ao ponto de ser convidado, assim, o nosso time vai pra festa, cliente vai pra loja e conta, enfim. Então, nosso provador, ele já era um divã, digamos assim. Tem um caso muito curioso que eu contei até na NRF desse ano. Adoro caô. Que tem uma cliente nossa que ela tem uma tatuagem de uma taça de vinho. E eu falei, gente, mas essa tatuagem é igualzinha do gerente dessa loja. Não era coincidência. São anos, né? Ele tá com a gente há 15 anos. Ela é nossa cliente também há mais de 15 anos. Uma das principais clientes aqui de São Paulo. E se identifica tanto com a gente, com a marca, que hoje nós desenvolvemos alguns produtos, como pingentes e tal, com muito feedback do cliente. Então, realmente, é uma marca que escuta muito, né? Quem está com a gente e desde muito tempo. E hoje, qual que é o nosso principal objetivo? Canalizar a energia e treinar esse time para que realmente esse relacionamento, ele não seja só para as pessoas que eu conheço, não é para Vivi, para Maria. Como que a gente, que hoje é o grande desafio, como que eu torno isso em escala? Porque já é uma marca com uma base ativa relevante, né? São 60 lojas mais o digital. Como que eu realmente personalizo esse relacionamento para todas as pessoas que têm essa interação com a gente enquanto marca. E como é que funcionam essas novas lojas? O que de diferente elas trouxeram? Há quanto tempo isso já está no ar? E quais são os resultados que vocês já estão observando? Vou contar até segredo além de causa aqui hoje.
Nós fizemos 4 lojas. A nossa loja, ela nasce do provador para o salão de venda. Então, é uma loja onde a gente pensa na cliente. Qual é a experiência que ela quer viver? Então, o provador, como é um lugar onde as clientes ficam muito tempo, é um provador muito bonito, com obra de arte, inclusive. Então, nós pegamos alguns artistas e essas obras, elas são itinerantes. E aí, é uma experiência de arte, né? Junto ali com toda a vivência da relação com o nosso vendedor, então vai muito além do produto. Então, toda a loja ela foi concebida a partir do provador. Então, quando a gente começou a pensar na loja, já foi uma forma diferente, porque geralmente você começa a pensar a área, onde eu vou expor, como vai ser e tal. Sim, o provador fica lá no fundo, né? Não, a loja nasceu do provador e muito pautado no estudo que o marketing fez das personas. Quem são as clientes da Animale? Quem são as pessoas que consomem a nossa marca? Do que elas gostam? Então, foi muito pautada nessas respostas das clientes que esse projeto nasceu. Hoje são 4 lojas, 2 aqui em São Paulo, JK e Morumbi, e 2 no Rio, Leblon e o Barra. Todas elas apresentam um crescimento acima de 3 dígitos depois da mudança de layout. Sensacional. E não eram lojas novas, né? Não, todas maduras, né? Com semi-store aí, lojas de 15, 20 anos até. E mesmo assim crescendo tanto. 3 dígitos. Gente, isso é a prova clara de que realmente se a gente traz uma experiência diferenciada para o cliente, ele compra mais, ele tem, né, uma relação diferenciada com a marca, né? Sem sombra de dúvida. Muito legal. Acho que essa é uma prova clara, né, de a marca que tem coragem, que eu acho que isso é coragem, de realmente fazer alguma coisa diferente, pensando no cliente, na experiência do cliente, ela não só cria uma relação muito bacana com o cliente, mas ela gera o que importa, que é mais venda. No final das contas, a gente precisa ter um reflexo no faturamento, né, Vivi? Sem sombra de dúvidas, assim. E foi muito curioso, porque além da loja, né, óbvio que teve a estratégia da loja, mas essa estratégia, ela nasceu desde a agenda, como a gente ia conversar com essa cliente através da agenda Dito, porque chama Dito dentro da Animale, não sei se você sabe disso. Que legal, não sabia. Então, assim, os vendedores têm que fazer a Dito, então já é muito cultural pra gente, mas como que a gente também, através desse ponto de contato com a cliente, a gente conta o que ela vai vivenciar com a gente, né? Então, pra gente foi uma grata surpresa, a gente esperava, né? Tem uma projeção de crescimento depois que se estrutura uma operação, mas não tanto quanto o que a gente viveu na Animale. Para mim, realmente é um case, mas é um case que quando a gente coloca o cliente no centro e tem uma estratégia toda pautada, né, 360, o resultado vem. Vivi, eu acho legal esse tipo de exemplo, porque, de forma geral, quando a gente olha para o varejo brasileiro, existe, óbvio, aquele comportamento muito curtoprazista, né? Ou seja, é tudo ali para o dia seguinte e as ações que são priorizadas geralmente são aquelas que geram resultado no curtíssimo prazo. Como é que é trazer uma ideia como essa, que muda um negócio já super tradicional, né, de anos, né, para fazer de uma maneira diferente e não só uma maneira diferente, mas uma maneira pautada no cliente? Como é que é trazer uma ideia como essa? Como é que é defender uma ideia como essa e depois colocar em prática uma ideia como essa que, obviamente, não é, né, do dia para a noite que se faz um redesign de loja e todas as obras e tudo mais? Eu vejo que começa na cultura. A marca tem uma cultura voltada para cliente. Depois da cultura, a gente precisou de coragem dos patrocinadores. Então, teve todo um time envolvido, sabe? Desde a direção da marca, do grupo e das pessoas que iam fazer aquilo. Porque era um desejo, mas, poxa, como que a gente mexe num layout de tanto tempo e que tá dando certo? É uma marca, né, que realmente, quando as pessoas passam, elas sabem pelo cheiro, pelo layout que é a Animale. E aí, com isso, o time de marketing foi, assim, providencial, digamos, porque primeiro eles estudaram o cliente, então não foi uma ideia que nasceu só de sabe, idealizamos aqui esse projeto. Ele nasceu pautado em dado, ele nasceu pautado nas personas, no cliente, e aí, junto com toda a coragem desse time que realmente queria trazer
evolução, porque não é uma renovação, nada disso. Eu acho que é uma evolução da marca nesse momento. E aí, como a marca estava muito aberta também, chegar lá e vender a ideia, digamos assim, foi muito, muito gratificante e eu tive muita abertura. Então, precisa ter cultura, dado e patrocinador, no meu ponto de vista. E um pouquinho de coragem, né? Um pouquinho de coragem. Pra assumir ali quando você vai crescer. Muita coragem. Ela é humilde, mas, né, muita coragem. E é legal, né, a gente ver que são decisões pautadas em dados, né, pautada na experiência do cliente. Essa ideia, por exemplo, das obras de arte dentro do provador, poxa, incrível. Como é que vocês, né, comunicaram isso? Você estava falando um pouco ali de como chamar o cliente para dentro da loja. Como é que foi a estratégia de lançamento e de comunicação dessas novas lojas, né, para que a cliente pudesse experimentar essa nova forma de comprar e de viver o esquema da Animale? Foi numa conversa. Ops, depois ele edita, né? Em uma conversa, eu ouvi que a maior mídia que a Animale poderia ter estava dentro da loja. E aquilo me chamou muita atenção. E aí, em conversas que inclusive a gente já teve, a gente parou de pensar um pouco só em volume de disparo e a gente começou a pensar em qualidade de disparo. Acho que esse mindset a gente foi ajustando aí ao longo dos últimos meses também. Então, a gente usou muito a nossa força de venda, muito mesmo. Acho que foi nosso maior, assim, incentivador mesmo de trazer, e era o time de venda entendendo quem são os artistas, por que eram aqueles artistas. Então são todos artistas brasileiros, porque a Animale é uma marca brasileira e está muito forte no nosso DNA. E a gente foi gerando essa curiosidade, né, para a nossa base de clientes, assim, já conheceu, venha conhecer a nova loja, foi uma reforma em tempo recorde, inclusive, todas elas. Mas se eu pudesse te dizer, assim, qual foi o nosso maior impulsionador dessas lojas, foi o time nesse relacionamento com o cliente, óbvio que embasado no speech desenhado pelo marketing, todas as imagens que a gente lançou eram imagens da loja, com as obras de arte, o espaço de ouro. A Animale é uma marca que vende ouro, assim, foi protagonista no mercado também, uma marca de moda que tem joalheria. Hoje nós temos uma joalheria dentro das lojas, então foi aí todo um novo momento mesmo de gerar esse buzz e essa curiosidade nas pessoas. Que bacana. A gente já teve muitas conversas, né, sobre como usar esses canais de relacionamento, não só para comunicar produto, mas também para se fazer relacionamento de fato, né? Como é que você enxerga isso dentro da Animale? Já existe essa cultura? Já, né, pelo que eu entendo, assim, já houve uma evolução muito grande. Como é que você vê isso? E eu acho que é relevante trazer esse assunto, Vivi, porque, de novo, eu ainda enxergo a Animale como uma marca que está à frente, né, em relação a esse assunto do restante do varejo brasileiro. Né? Vocês, de alguma maneira, já caíram a ficha de que isso é relevante para se criar um diferencial competitivo, né, para se diferenciar diante de, né, tanta concorrência. Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona isso, qual que é o mindset de vocês em relação a relacionamento com clientes de maneira geral. Tá. O primeiro passo que nós demos, eu falo que, assim, temos um caminho de oportunidades ainda pela frente. O varejo que continuar olhando para o produto, para a loja, para mim, está perdendo o timing de olhar para porque para mim, há 5, 10 anos atrás, e tudo que a gente lê fala muito sobre isso. A comunicação era em massa. As empresas comunicavam o que elas queriam e o cliente consumia isso. Hoje, eu preciso ouvir o meu cliente e comunicar o que ele quer que eu comunique. Então, quando eu penso em comunicação com o cliente hoje à frente da área de CRM, o primeiro ponto foi, junto com o time de marketing, uma conversa, uma roda de conversa com as nossas clientes. Então, realmente, a gente vem fazendo esse trabalho de comunidade. Quero falar sobre viagem. Quem são as mulheres que querem falar sobre viagem? Quero falar sobre negócio. Quem são as mulheres que querem falar sobre negócio? E a gente tem levado essas mulheres para as nossas lojas. Então, a gente não fala nada de produto, a gente não fala nada de venda. A gente só quer realmente que seja um momento, até porque enquanto marca, a gente já entende dessa solidão que as pessoas vivem e qual é o nosso papel de conectar pessoas. Não é mais só uma conexão de marca com a pessoa mais. Então, a gente já está nesse momento, assim, como que a gente também conecta pessoas?
pessoas, né, que tenham o mesmo interesse. Então, a gente está nesse momento. E aí, quando a gente fala da comunicação via agenda dito com os nossos vendedores, o primeiro passo, o vendedor tem autonomia, porque ele sabe como que o Pedro Ivo gosta de se comunicar. Então, é um risco? Mas é humano. Por mais que, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente quer ter esse contato, essa conexão humana. E o segundo passo foi isso. Hoje, e depois de uma conversa que a gente teve, a gente manda algumas coisas para os clientes sobre arte, sobre Brasil, sobre o storytelling da coleção. Não tem nada a ver sobre o produto, né? Porque a nossa coleção agora que está em loja, Oasis, por exemplo, ela tem um porquê, né? De onde ela nasceu e a gente tem uma história linda por trás disso, porque são artistas mesmo que fazem os desenhos, as estampas, e a gente não contava isso. Então, a gente hoje já entra em contato também, não falando só sobre produto e campanha, e também contando histórias e assuntos que elas têm interesse. Perfeito. E eu acho que isso se traduz muito em alguns indicadores, né, que muitas vezes não são olhados no varejo brasileiro, né? A gente vê que estratégias como essa ajudam a aumentar a frequência de compra, o gasto anual por cliente. Agora, de novo, são resultados mais de médio prazo. Qual que é o desafio dentro de uma marca super tradicional como a Animale de defender uma estratégia como essa, né? Não só para cima, mas também ali com a turma de loja, né? Imagino que eles, né, pelo que eu conheço das vendedoras da Animale, elas já têm esse jeito mais bacana de se relacionar, mas ainda assim, levar aquilo de maneira mais escalável para toda a rede, imagino que é um super desafio. Eu queria que você comentasse para quem está nos assistindo e encarando esse mesmo desafio, né? Quais são as dicas que você pode dar, tanto para defender uma ideia dessa, né, com a direção da empresa, quanto para, né, treinar e educar quem está ali na frente de loja. Tá. O varejo tem uma coisa que é muito nossa, assim, né? Você troca a roda do carro com ele em movimento, né? A venda de hoje não espera a estratégia de amanhã. Então, acho que a gente tem que ter uma estratégia de curto prazo muito bem definida e executada. Então, assim, sejam muito diligentes com a execução. Por exemplo, Black Friday. Não adianta chegar e planeja e executa muito bem. Acho que esse é o primeiro passo, assim, você mostrar para a empresa que você está executando aquilo ali a curto prazo. E fazer testes. Então, não dá para dar um tiro de canhão. Faz um teste, assim, olha, dá um tiro aqui, por exemplo, sei lá, vai mudar a estratégia? Muda no Rio, mas não muda em São Paulo e entende como que esse resultado vai acontecer. É um pouco do que eu tenho feito em relação principalmente a cliente, porque realmente é o nosso mindset que a gente vem construindo. Então, com a empresa, muito nessa linha que a gente conduziu nesse último ano, e isso tem gerado resultado, porque mesmo a médio prazo, então tudo que a gente construiu no primeiro semestre, a gente começou já a colher os frutos no segundo. Fiquei muito orgulhosa de ver a Animale saindo no resultado do TRI do Asas. Então, assim, poxa, é muito gratificante a gente ver. E vai sair de novo, então, assim, tivemos aí um mês de setembro e outubro que foi muito diferente do que o varejo, de maneira geral, viveu, positivamente, digamos assim. E com o time, eu acho que vender, acho que as pessoas precisam entender por que elas fazem o que elas fazem e treinar, assim, a gente precisa ser incansável, sabe? Quando você ouve as dores do time também, então escuta seu time, o time vai te trazer tudo que não tá funcionando e se você der atenção e tratar as principais dores, eles vão jogar junto. Então a segunda palavra que eu ouvi quando eu cheguei era que a gente atendia de um jeito único. Eu falava, meu Deus, ou seja, sem padrão, né? Um jeito único. Mas como que eu pego essa identidade, essa unicidade e eu transformo isso num jeito único Animale de atender? Então a gente fez esse desenho dessa trilha, onde os vendedores têm essa autonomia, mas eles são treinados todos os meses. O como fazer, o porquê fazem, e essa é uma co-construção junto com o time. Não adianta, é um trabalho de formiguinha ali mesmo, né? Tem que estar sempre treinando, relembrando. E acho que na Animale tem olhando de fora, né? Talvez uma questão que me parece diferente. Eu vejo lá vendedoras e gerentes que já estão há muitos anos com a marca, Sim. né? E acho que isso é um super diferencial, uma forma da gente perpetuar uma determinada cultura, é isso mesmo?
Eu concordo que sim, e é muito curioso porque todos os diagnósticos, quando a gente entra com qualquer trabalho, a gente entra com diagnóstico para poder entender quais os caminhos. Em todos, a devolutiva que eu tive foi, as pessoas são apaixonadas. Então, assim, é uma marca apaixonante, porque não é só o relacionamento do vendedor com o cliente, existe o relacionamento do vendedor com as pessoas que representam a marca, comigo, com o próprio Roberto, que é o fundador da marca. Então, são figuras muito presentes dentro das lojas. Perfeito. Eu vejo, pelo tanto que você viaja, né? Tá sempre ali, né? Tem que ter, e acho que isso é um ponto importante, Vivi, porque às vezes as marcas começam a crescer muito e a direção da marca se afasta ali, né? Do que tá acontecendo no dia a dia. O que você, que eu sei que viaja demais, tá visitando loja aí pra cima e pra baixo, o que você enxerga nessas visitas? Qual que é o tipo de, né, atuação que você tem ali para corrigir ou para, né, atuar de maneira a perpetuar essa cultura do atendimento, da experiência do cliente? O nosso negócio é venda e é cliente, é venda para o cliente. Nenhuma decisão, no meu ponto de vista, ela pode ser tomada atrás de um computador só, através de uma planilha só de dados, sem escutar quem está ali com o cliente. Então, quando eu escuto o time, no final do dia eu estou escutando o que o cliente fala, o que o cliente quer. Então, quando eu vou para as lojas, eu cuido muito para conversar com todas as pessoas literalmente, desde o operador de caixa, porque eu preciso entender se ele tem algum problema ali no computador dele que está deixando ele estressado, porque na hora de passar a venda para o cliente vai ter algum atrito. Parece muito básico, mas não é quando a gente fala de experiência. Experiência é detalhe, varejo é detalhe. Toda a jornada da loja também eu fico sempre muito atenta. E mais do que isso, eu gosto de participar dos atendimentos, eu gosto de ouvir o cliente, eu gosto de entender o que ele achou do produto, o que ele achou da loja. Então eu me relaciono ali, eu vivo o dia da loja. Quando eu tô na loja, raramente eu respondo o WhatsApp, inclusive, durante o dia, porque realmente eu tô. E eu incentivo muito as pessoas a fazerem isso, porque se o pessoal de planejamento vai para a loja, ele consegue entender o que aquele dado está falando. Se o estilo vai para a loja, ele consegue ouvir o que o cliente quer, o que ele não quer, o que ele não gostou. Então tem muito insumo, muito poderoso no quali do piso de loja. Entendi. E aí, acho que um dos grandes desafios, né, que você falou, tá ali, né, na frente de loja, tá ouvindo vendedores e gerentes para, de forma geral, eles serem representantes da marca, né, e estarem comprados naquela estratégia, né, estarem entendendo o porquê, né, o propósito. Agora, como também direcionar essas pessoas, não só pela paixão, que eu acho que segura bastante, mas também pela razão, né? Você falou muito de treinamento, isso entra dentro, né, alguma questão como essa entra dentro de corrida comercial, entra dentro de meta. Como é que vocês também direcionam isso do ponto de vista mais racional? Tá. Então, o primeiro pilar, treinamento e desenvolvimento das pessoas. Antes da gente buscar qualquer pessoa no mercado, a gente olha se tem alguém pronto dentro de casa. Então, a gente cuida da carreira das pessoas. Isso gera um pilar muito forte na Animale desde sempre. E aí, além disso, a remuneração dessas pessoas também é algo que sempre está no nosso ponto, assim, de atenção e de revisitar, porque o varejo, ele é muito dinâmico e ele precisa ser atrativo. Além disso, hoje a gente olha para o momento que as pessoas vivem. O varejo que eu trabalhei em loja há 15 anos atrás, sábado, domingo, feriado, enfim, não é mais o que as pessoas querem, então a gente cuida muito dessa questão da qualidade de vida e equilíbrio de horário, jornada dentro das lojas, e todos os meses a gente tem uma corrida comercial, incentivando os principais pontos. Então, cada mês eu tenho um ponto, um KPI que eu quero trabalhar diferente do outro. Todos os meses. Então, assim, religiosamente, a gente direciona o time para aquele KPI que a gente quer trabalhar, e além disso a gente tem um programa anual de reconhecimento dos melhores gerentes, dos melhores vendedores, porque quem trabalha no varejo gosta de uma concorrência, né? Gosta do topo. Ranking. Do ranking. Então o ranking é algo que eles mesmos falam, sabe? Não, cadê o ranking? Então a gente trabalha com esses 4 pilares. Outro dia eu conheci uma gerente de uma rede que a gente atende, que é a Sorridentes, de clínica dentista, e uma supervisora, né, falando, olha, meu negócio é ganhar. Fizeram já
acabaram de lançar um concurso aqui dentro de um aplicativo que é quem se alimenta melhor, tem que tirar foto, e ela falou, eu já tô ganhando já. O que você vai ganhar? Ela falou, nada, mas eu quero ganhar. Então, acho que tem muito isso mesmo, né? Tem essa veia da competição. Essa veia. Tem. Pode nem ter prêmio, mas Tem. né, a pessoa quer competir, quer chegar em primeiro, e eu acho que é um ponto importante que você colocou, né? Se a gente coloca ali os KPIs, né, para os temas que a gente quer melhorar naquele determinado período, a gente move ponteiro, no final das contas. Porque você pega toda aquela energia e você canaliza para onde você quer, você direciona o time. O varejo, durante muitos anos, não era uma indústria com KPI, né? Falava assim, quanto você está vendendo? Qual que é a tua meta? Hoje não, hoje a gente tem muita informação. É óbvio que a gente precisa escolher o que fazer e qual trabalhar, mas diante disso poxa, eu consigo ter o dado e canalizar de uma forma embasada a energia desse time, porque o time de varejo realmente, para mim, é o time que tem a maior energia, né? Sempre estão no alto, assim, você chega na loja, a forma com que te recebem, que estão lá todos os dias e que fazem, para mim, a mágica acontece na loja, né? Quando eu digo, porque você faz o produto, você faz todo abastecimento, mas no final do dia é lá que o cliente vai estar frente a frente ali com o seu vendedor, com o seu gerente, né? Perfeito. Agora, trazendo um outro tema, mudando um pouco de assunto, a gente, né, sabe que a Animale tem uma rede ampla de lojas físicas, também uma presença muito bacana no digital. Uhum. E até onde, né, eu sempre acompanhei, existe já uma certa colaboração entre esses dois mundos, né? Uhum. Diferente de muitas outras marcas onde, né, parece que existe um muro entre o on e o offline. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como que você como diretora da marca, enxerga esses dois mundos, como é que vocês montam as estratégias para o on e para o off, como é que vocês incentivam essa colaboração, enfim, como é que isso, né, funciona bem dentro da Animale, e se você quiser comentar assim, sobre desafios futuros também, né, claro que nem tudo é perfeito. Sempre tem, né, ali alguma coisa no cronograma de evolução. Primeiro, a gente precisou munir o time de vendas, né, de ferramentas. Então, hoje o nosso time, ele consegue vender o estoque do Brasil inteiro. De novo, porque é uma marca que está olhando a experiência do cliente. O cliente tem que receber rápido. Se ele compra online, ele tem que receber rápido. Só que nós, e acredito que muitas marcas, descobriram que o cliente omni é o cliente mais fiel, o mais rentável. Então, assim, quando a gente pensa no cliente omni, pra gente, no final do dia, é o melhor cliente em questão de qualificação. Então, a gente precisou trabalhar o time de vendas em treinamento, porque atender online é diferente de atender presencial. Como que eu faço esse atendimento? Então, teve essa frente de treinamento. O segundo ponto, não pode ter fricção em remuneração. O time não pode, assim, e já vivi testes que comprovaram isso. Paga menos para o vendedor vender online, ele vai vender no físico. Claro. Só que a gente quer, no final do dia, a experiência do cliente, a vivência do cliente. Então, ferramenta, remuneração, treinamento, para mim, são os 3 pilares que fazem essa omnicanalidade fluir tão bem. Eu estou à frente do digital há pouco tempo e no digital agora a conversa é ao contrário. Das pessoas que estão no digital irem para a loja, entenderem a rotina, porque eles que desenvolvem os produtos que a pessoa vai usar. E aí, pro digital, é muito isso, assim, qual é a voz que eu preciso levar pro mundo digital para que o cliente se sinta reconhecido? Porque na loja, quando você chega, você é o Pedro Ivo. Quando você entra no meu site, você é mais um acesso. Uhum. Como eu faço para que o site te reconheça? Né? Então, essa unicidade, e todas as metas não são de canais. A meta é da marca. Então, faz com que as pessoas trabalhem o coletivo. Aí você tocou no ponto, né? Se a gente não resolve a raiz do problema... É isso. É da marca. Não adianta o digital bater a meta se a loja não bater, não adianta a loja bater se o digital não bater. E sempre a nossa meta é otimização de cliente. Toda assim, a nossa conta de meta é quantos clientes eu preciso atender, qual vai ser o nosso ticket médio, quantos clientes que não são o omnicanal que a gente quer que seja. Então, no meu ponto de vista hoje, a omnicanalidade não é mais sobre canais, é sobre cliente, sobre experiência. Então, acho que esse olhar, assim, de não é mais canal, é o cliente, é o que faz a gente trabalhar o todo. Para mim, você tocou no ponto mais importante, né? Que é
realmente a gente ter indicadores de clientes como KPIs que levam a um aumento de receita, a um crescimento da marca. Eu costumo dizer que o cliente só vai estar no centro, de fato, no momento em que ele estiver na equação de crescimento da marca. É isso. Senão não adianta, a gente só vai ficar falando baboseira para inglês ver, né, de cliente no centro, que para mim, né, não adianta se a gente não enxergar que isso gera crescimento no final das contas, né? E tem muitos anos, assim, que eu penso nessa forma, desde que eu li um case de uma indústria nos Estados Unidos que para eles lá o slogan na parede era o cliente no centro, mas que quem parava o carro na porta era o CEO. Então, não era uma empresa que vivia o cliente. Isso me marcou muito. Então, por toda a minha trajetória, eu estudo muito sobre cliente, adoro o termo cliente, inclusive, e eu acredito muito que é isso. E nesse momento que a gente vive, é isso. Ouça seu cliente, trabalhe para ele, porque no final do dia só vai fechar a conta se a métrica for cliente. Perfeito. Muito bom, Vivi. Acho que uma aula aqui pra gente, eu tô, né, super satisfeito. Se deixasse aqui, a gente ia, né, até meia-noite, 2 mineiros conversando, né? A gente não cansa, não. Mas eu queria te agradecer pela presença de novo, por colaborar, por abrir tanto conhecimento aqui pra gente. E queria te deixar uma última pergunta, né? O que você está enxergando agora como próximos passos? Quais são os desafios aí, né, para os próximos anos que você tem junto da Animale e do varejo brasileiro? Nossa, pergunta de Difícil, né? 10 milhões de dólares, né? Obrigada pelo convite. Sempre bom, sempre boas as nossas conversas aí. Se deixar, a gente fala 5 horas aqui. É um tema que eu realmente adoro falar. Eu vejo que o nosso desafio hoje é conseguir fazer o básico, né? A gente tava falando um pouquinho mais cedo sobre isso e escolher, assim, o que a gente vai fazer, porque a inteligência artificial chega para mudar e balançar tudo que a gente conheceu até ontem, né? Hoje a gente já vê as pessoas perguntando pro chat GPT onde que elas vão comprar tal roupa. Uhum. Como que a gente se torna relevante? Então, acho que o desafio das marcas cada vez mais vai ser isso, assim, se tornar relevante para que o cliente te escolha, e isso é através de relacionamento, de repertório. Então, cada vez mais as marcas vão precisar de repertório. Não vai ser mais só sobre produto bom, né, e bonito, é básico hoje, né? Se você não tem isso, você nem entra no jogo. Então, para mim, vai ser essa é para mim o futuro, assim. E as conexões, a gente entender que hoje 7 passos da venda já não fazem sentido mais, mas como que você cada vez mais forma pessoas, né, no time que queiram estar no varejo, que queiram viver o varejo e proporcionar uma experiência única para os clientes. Muito legal. A Vivi falou de uma palavra aqui que eu aprendi com ela, e eu acho que é incrível para a gente falar disso tudo, que é repertório. Esse, para mim, é o diferencial competitivo, difícil de ser copiado, inclusive, né, Vivi? Acho que quem tem o seu repertório e cria um relacionamento com base nisso, né, não é simplesmente um produto que a gente consegue fazer igual ou botar um preço mais barato. Enfim, de novo, muito obrigado pela presença. Obrigada eu. Né, e se você chegou até aqui, gente, o nosso muito obrigado pela companhia. Se você quiser ver esse conteúdo ou compartilhar com o seu time, é só acessar o canal da Dito no YouTube ou no Spotify, procura pelo título do episódio ou Customer Experts, com Viviane de Castro, que é a diretora comercial de canais físicos e digitais da Animale. E se você já está assistindo aí pelo YouTube, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí nos comentários o que você achou, dá feedback pra gente. E se quiser também dar sugestão de pessoas, experts em clientes que possam estar aqui, as sugestões são sempre muito bem-vindas. Então, obrigado de novo, Vivi. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.